Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra deste 3º domingo da Quaresma vai nos mostrar a lei de Deus, os mandamentos e o templo como essenciais para que nós possamos seguir o caminho de Deus, para que nós possamos viver bem a nossa fé, para que nós possamos dar testemunho da verdade, do amor e da justiça. Podemos começar então lá pela primeira leitura. Nós ouvimos lá no livro do Êxodo, onde nos mostra que Deus estabeleceu uma aliança para com o seu povo através dos mandamentos, o decálogo, que eram preceitos que Deus deu para o seu povo, para que eles não caíssem na tentação de voltar novamente para a escravidão do pecado, para que eles seguissem um caminho reto, um caminho de justiça. Então Deus estabelece essa aliança, dizendo para o povo: olha, aqui está os mandamentos que vocês devem de seguir. Então esses mandamentos são princípios orientadores que contêm a sabedoria divina para a vida do povo. E o povo, ao ser guiado por esses mandamentos, a uma certa altura o povo percebeu que não estava sendo muito fiel aos mandamentos da lei de Deus, e muitas vezes virou as costas para Deus, muitas vezes não cumpriu com os mandamentos, não observou os mandamentos, e é claro, aí o próprio ser humano, o próprio povo começou a se dar mal. Quando nós
viramos as costas para Deus, para os mandamentos, os preceitos de Deus, nós não encontramos a felicidade. Porque se Deus colocou para nós os mandamentos, eles são para serem seguidos, serem observados. Não é para bonito, né? Mas eles são para orientar a nossa vida, orientar para a felicidade eterna, para nos guiar, para nos mostrar o caminho que nós devemos de seguir. Então, na primeira leitura de hoje, nos mostra o próprio Senhor estabelecendo esta aliança, entregando para o seu povo esses mandamentos, o decálogo, né, para que eles possam seguir o caminho das virtudes, o caminho reto, o caminho que conduz para Deus. Mas no evangelho de hoje nós ouvimos que Jesus ele está lá no templo, né, e ele estava subindo para Jerusalém, estava muito próxima à Páscoa dos judeus, né, não a Páscoa de Cristo, mas a Páscoa dos judeus, e Jesus estava subindo para Jerusalém. Mas quando ele chega lá em Jerusalém, ele encontra lá no templo algo que o desagrada. O templo era algo sagrado para os judeus, porque o templo era o lugar do encontro com Deus. É onde o povo ia até o templo, levava os sacrifícios, fazia os sacrifícios, as suas orações, louvava a Deus, contemplava a Deus. Então era o lugar de encontro com Deus. E Jesus, vendo o que estava acontecendo, o comércio que estava em torno do templo e dentro do templo também, Jesus faz um chicote e expulsa todos dali. Parece estranho, né? Porque nós conhecemos um Jesus que é manso, humilde, um Jesus paciente, mas de repente ele pega o chicote e joga fora tudo. Todos os cambistas, vendedores que estavam ali com seus produtos, animais, joga tudo fora. E ele vai dizer assim: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, nós podemos ligar a primeira leitura de hoje com o Evangelho. A primeira leitura, Deus entrega os mandamentos e diz: deveis seguir esses mandamentos, esses preceitos. Mas ao longo da história, o povo foi deixando de seguir esses mandamentos. Então Jesus, quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele vai estabelecer uma nova lei, um novo mandamento. Jesus é este novo mandamento. O templo precisava ser purificado, né? Porque com o passar do tempo, né, ia se deixando de cumprir com a tradição, com as Sagradas Escrituras. O povo ia fazendo da fé uma comercialização, né? Os sacrifícios que chegavam no templo muitas vezes eram oferecidos, mas acontecia também muitos desvios, né? Muita imoralidade. Tudo aquilo que se fazia no templo não era feito corretamente, né? Aqueles que eram os responsáveis pelo templo também davam um jeitinho de desviar os sacrifícios e assim acabavam então deixando de lado aqueles que eram os mais pobres, aqueles que mais precisavam de levar os seus sacrifícios, e eles levavam talvez ali poucas coisas, mas levavam para oferecer a Deus, e de repente isso não era oferecido a Deus, era desviado, existia opressão. Então Jesus vem para purificar o templo, né? Dizendo: não façais da casa de meu pai um lugar de comércio. Ou seja, Deus não pode ser instrumentalizado. Deus não se agrada com aquilo que se faz, comercializando a fé, comercializando as coisas de Deus, porque o templo ele precisa ser purificado. Hoje nós podemos pensar também:
Naquela época, Jesus então expulsou os vendilhões. E hoje, nós podemos perguntar, cada um de nós, será que nós também instrumentalizamos a nossa fé? Será que nós muitas vezes não queremos instrumentalizar os sacramentos? Às vezes nós não entendemos o que é os sacramentos para nós. O sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio. E às vezes nós queremos somente aquele papel, que é o mais importante. E não queremos muitas vezes viver realmente o sacramento, a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus. Estamos instrumentalizando a nossa fé, instrumentalizando a doutrina da nossa igreja, instrumentalizando também os sacramentos, Então é preciso contemplar tudo isso que Deus nos oferece, mas no sentido daquilo que Jesus vem trazer, uma vida nova, purificada, das coisas que não condizem com a nossa fé cristã. Depois Jesus vai dizer assim, que Ele reconstruirá este templo em 3 dias. Estava se referindo à sua paixão, à morte e à ressurreição. Então o próprio Jesus, Ele vai reerguer e vai dar um novo sentido ao templo, à oração e também aos mandamentos da lei de Deus. Jesus vai dar um novo sentido, a purificação, para que realmente o povo possa viver contemplando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não instrumentalizando ou comercializando a fé, os sacramentos, mas que possa realmente viver na plenitude do amor e da graça. Nós ouvimos também, para finalizar, na segunda leitura de hoje, onde Paulo, ele vai nos mostrar na sua carta à comunidade de Corinto, ele vai mostrar e vai apresentar uma reflexão fundamental sobre a essência da fé cristã. E São Paulo, ele vai dizer assim, olha, os gregos esperavam um Deus glorioso, os judeus um Messias poderoso, mas nós cristãos, a nossa pregação é a cruz de Cristo, porque é na fraqueza e na loucura da cruz que nós somos redimidos. Aqui está a nossa salvação. Enquanto uns procuravam a glória, outros procuravam o poder, Paulo, ele faz a pregação da cruz. E é esta pregação que deve de estar presente na nossa vida, onde nós reconhecemos o Senhor que se entrega na cruz para que nós tenhamos vida em abundância. É uma fraqueza, ou melhor, a fraqueza da cruz, essa loucura da cruz, como diz Paulo, onde se manifesta o poder e a graça de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que aquilo que nós estamos vivendo neste tempo da Quaresma, neste tempo difícil também, que o Senhor alimente a nossa fé. Que nós possamos entender o que é para nós os mandamentos. O que significa para nós o templo, a igreja, a doutrina, os sacramentos, toda a pregação que nós recebemos. O que Deus quer de nós? Vamos pedir também, aqui dentro do nosso coração, que Deus nos purifique de toda instrumentalização da fé e das coisas de Deus, para que nós sejamos verdadeiros, puros, e para que nós possamos louvar, agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Que Nossa Senhora das Dores nos ajude a viver a nossa fé neste tempo quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.